Olá, bom dia. Meu nome é Maria Cecília e hoje eu vim apresentar o bingo digestório. Bom, o conteúdo estruturante dessa atividade é o sistema digestório humano e os conteúdos específicos são os órgãos e as funções do sistema digestório. Bom, essa atividade baseia-se no sistema digestório humano, que é responsável pelo processo de ingestão, mastigação, digestão, absorção e eliminação dos resíduos. Esse processo ocorre ao longo de um tubo com cerca de 9 metros de comprimento, que se inicia na boca e termina no ânus. O sistema digestório ainda possui órgãos anexos, responsável pela produção de alguns hormônios e substâncias que auxiliam na digestão. O sistema digestório é capaz de transformar os alimentos em partículas muito menores, que possam ser utilizadas no nosso organismo. Assim, é relevante para os alunos reconhecer a trajetória do alimento no tubo digestório, enfatizando suas partes, órgãos e suas funções. Obrigada. Objetivo: conhecer a anatomia do sistema digestivo, compreendendo o papel de cada um de seus órgãos, que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes, ressaltando as funções de cada órgão que compõe este sistema. O jogo bingo digestivo apresenta um papel com linhas quadriculadas, algumas pintadas e algumas escritas. Material: um papel ofício ou uma cartolina, régua, lápis de cor e lápis de grafite. Gente, então eu vou ensinar vocês como é que a gente vai fazer o nosso bingo, tá? Então vocês vão precisar de folha de ofício, canetinhas de sua preferência, o que vocês preferirem, e uma régua. Então a gente vai começar pelo tutorial, a gente vai começar fazendo logo a cartela, tá? Então a gente vai pegar a folha de ofício e vai cortar lá ao meio, como eu já cortei aqui. Feito isso, a gente vai precisar fazer 20 quadradinhos nessa folha de ofício, tá? Como está aqui. 10 quadradinhos a gente pinta e 10 quadradinhos a gente vai escrever as palavras, tá? Feito isso, a nossa cartela vai estar assim, tá? Então aqui a nossa cartela já está pronta. E a gente vai precisar também fazer o banco de frases e o banco de palavras, que é as perguntas e as respostas. Feito isso, está pronto o nosso bingo. Para você jogar o bingo digestivo, você precisa de uma cartela branca ou o professor pode entregar pronta, tipo assim. Depois, o professor passará no quadro um banco de palavras relacionada ao sistema digestório, como nessa folha. Em seguida, solicitará aos alunos que escolham 10 dessas palavras que deverão ser copiadas à caneta nos espaços brancos da tabela. Em seguida, o professor elaborará um banco de frases numeradas que corresponda aos conceitos dos termos de banco de palavras. Este banco é material de consulta apenas para o professor. Depois, com tudo feito, o professor sorteia o número da frase que está lida por ele em voz alta. Os alunos deverão dizer a palavra que corresponde ao conceito lido. Caso não consiga, o professor deverá auxiliá-los em suas dificuldades. Os alunos que possuem as palavras na tabela deverão marcá-la, e isto será feito a lápis com um X ou circulando as palavras. O primeiro aluno que assinalar todas as palavras deverá gritar bingo e será o vencedor do jogo. Aqui eu vou ensinar como você vai jogar o jogo do bingo digestório. Aí você vai precisar de uma tabela como esta, e na tabela vai ter umas partes brancas e outras vai ter de várias cores diferentes. Você pode botar azul ou outras cores. Aí você vai escolher 10 palavras de acordo com o banco de palavras que tem aqui. Você só escolhe 10 para colocar nesse quadro. Depois uma pessoa vai estar com um banco de frases, como esta aqui, e vai estar falando o que é, classificando as palavras que estão aqui. O que você achar que é o que eles estão falando, você marca um X na palavra em cima aqui.
Exemplo, o professor ou alguma pessoa vai no banco de frases como essas aqui e vai falar alguma coisa que se encaixe com algum desses aqui. Exemplo, ele vai falar, é uma ferida que se forma no tecido que reveste o estômago. Aí você tem que ver qual desses aqui se encaixa no que ele falou e vai ter que marcar um X em cima. Eu sei que é úlcera, aí você marca úlcera. Aí a próxima é um fluido produzido pelo fígado e atua na emulsificação de gorduras. Aí você sabe que é a bile, aí você marca a bile. E o objetivo é você marcar todas essa tabela até ganhar. Boa tarde, meu nome é Matheus. Boa tarde, meu nome é João Marcos. Vamos fazer uma experiência com o imã. E materiais usados vão ser isopor, tampa de garrafa PET e o imã. Essa experiência que a gente fez com o imã, ela tem um fenômeno chamado diamagnetismo. A água é uma substância diamagnética. As coisas, ao invés de se atraírem, elas se repelem. Por isso que o barco, quando o imã tem contato, ao invés de ele atrair o barco, ele continua andando para frente. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Boa tarde, meu nome é João Vitor. A gente vai falar sobre o jogo da memória. A gente construiu um jogo baseado no raciocínio do jogo da memória. E para avaliar e fixar o conteúdo das funções orgânicas. A gente usou papelão ou folha de caderno, usou papel ofício, cola, tesoura sem ponta e... Isso é tudo pessoal. Tô pique Neymar de Moicano, mais brabo que o tal de tantos, pra aqui dentro e fora do campo. As novinhas tão adorando, tu joga onde? Fala pra mim. O pai tá online, tá em Paris. O pai é brabo, só um pouquinho, e a bandida bolam em mim.